Fala piazada, bem-vindo ao canal do Bronco. O vídeo hoje tá imperdível. Se liga na vinheta e depois vem com nós. No vídeo de hoje nós vamos falar de sour. Inclusive essa que eu tô bebendo. Não vamos ensinar ninguém a fazer sour, até porque já tem material suficiente na internet. Vamos falar do que então? Quero falar de um produto novo que está disponível para você cervejeiro, que se chama Philly Sour. Promete ajudar muito a sua vida. Esse vídeo não é de jabá, não estou fazendo propaganda para ninguém, mas como é novo, tive a oportunidade de testar, queria aproveitar e compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Como o vídeo hoje tá muito da hora e bem diferente de muitos outros que eu já fiz, não perca a oportunidade, corre lá, deixa o like, me acompanha no Instagram. Se não é inscrito no canal, faça e ative o sininho de notificação. Agora que vocês já me deram aquela moral, antes da gente entrar no conteúdo, na resenha, eu preciso fazer alguns agradecimentos, porque produzir o material, o conteúdo que está sendo dividido com vocês, eu precisei da ajuda de algumas pessoas e é justo que eu deixe aqui o registro de quem contribuiu. Quero começar agradecendo ao Faustinho, lá de Brusque. Por quê? Quem conhece minha trajetória aí sabe que eu não sou muito fã das sours, das azedas. Mas chegou um belo dia, eu precisava fazer, eu queria fazer, e a melhor sour caseira que eu tomei foi do Faustinho. Eu falei, vou copiar a receita do homem. Quem me conhece também sabe que copiar não faz muito o meu estilo. Todas as receitas são criações minhas, mas essa eu copiei sim. Uma adaptaçãozinha ou outra, mas como era muito boa, eu falei, Faustinho, me dá o caminho das pedras. Até porque o Fausto é um cara que eu me sentia muito seguro para copiar algo dele, porque é bastante metódico. Um segundo agradecimento que também foi muito importante, Inácio da Homebrew, que me deu a moral de ceder a Philly Sour. Eu já ia fazer uma sour seguindo um método tradicional. Quando eu fui lá fazer a encomenda do pedido, o Inácio falou, olha, tem aqui esse negócio, tu quer? Eu te arrumo e daí você testa e dá um feedback pra gente. Bom, então pela sessão da Philly Sour na Fachola, obrigado Inácio da Homebrewers, e também porque eu tive muita dúvida com esse produto da Lallemand e ele foi essa ponte de ajuda para esclarecer principalmente as coisas que chamavam a minha atenção, que eu desconhecia do processo de acidificação da própria Philly Sour. Então foi um parceiro muito grande para eu me sentir seguro para fazer a sour, para usar o produto e principalmente para chegar aqui e compartilhar esse conteúdo com vocês. E por fim, eu preciso agradecer os lobinhos, porque eu mandei um caminhão de perguntas para eles, eles me responderam. É verdade que respondeu depois que eu já tinha feito, ou seja, não serviu pra porra nenhuma. Também fui perguntar pro Eric, o gênio ruim. Se tivesse perguntado pro Wesley, a resposta tinha chegado antes de eu começar a fazer. De qualquer forma, brincadeira à parte, eles deram uma ajuda bastante legal e também contribuiu muito para que a gente conseguisse concluir, ajustar, para chegar aqui e compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu quase cometo um erro capital de deixar fora dos agradecimentos do meu amigo Douglas Santos. É um cara que, quando eu tenho dúvida, é o meu suporte nessa parte de química, bioquímica, biologia, microbiologia, enfim, é quem me socorre, e não foi diferente nesse caso para entender um pouco desses conceitos de laxância, como que seria o funcionamento da Philly Sour. Então fica aqui o registro, ainda bem que deu tempo de corrigir. Só situando todo mundo no conceito das sours. Sour é toda cerveja azeda. No entanto, a gente vê essa terminologia mais intimamente ligada às Catarina Sours e às
Berliner. Então vou fazer aqui uma simplificação do processo, mais pensando nesses tipos de cerveja. O que muda lá daqueles outros estilos mais tradicionais, mais clássicos que a gente está acostumado a fazer? Para a gente fazer uma sour, a explicação grosseira se restringe a gente mosturar para produzir o mosto, faz uma etapa de fervura, depois a gente acidifica. Acidifica de que forma? Tem algumas maneiras de acidificar. A gente usa o malte para acidificar, porque ali tem lactobacilos. A gente pode usar leite fermentado que carrega lactobacilos, e a gente pode usar uma cultura de lactobacilo para fazer essa acidificação. É um processo que remete ali a você ter uma temperatura controlada perto dos 30 a 35 graus. É um pouquinho trabalhoso porque você tem que pegar esse mosto muitas vezes para manter essa temperatura. O que a gente mais ouve de recurso é deixar a panela numa geladeira, a lâmpada ligada, enfim. Conseguir acidificar naquele ponto que eu quero, aí vai depender muito do gosto de quem está fazendo a cerveja azeda. Vai variar entre 3,6 e 3,3. Isso tudo sempre medindo, demora de 1 a 2 dias essa acidificação. Depois a gente já retoma aquele método já conhecido de inocular a levedura e a fermentação do jeito que a gente está acostumado. É óbvio que aí é uma outra levedura, então só resgatando a gente precisa de uma etapa de acidificação com lactobacilos. Não vou entrar na discussão de qual dos 3 caminhos ali é o melhor, é o pior, porque o que a gente vai falar é da Philly Sour e o que muda no processo com o uso desse produto da Lallemand. Sobre a Philly Sour, eu sei que tem um vídeo no canal do Robinho que eu fiz questão, de forma intencional, de não assistir, porque eu queria trazer a minha própria experiência daquilo que eu obtive ao longo dos meus experimentos e acerca do que eu tinha levantado como informação. Mas fica como material de apoio. Se vocês quiserem, eu acho importante ir lá e comparar para ver o que um e outro aprendeu com o uso dessa laxância, que é a Philly Sour. Pois bem, mas retomando o nosso bate-papo, o que muda com esse novo produto? A ideia é que essa etapa de acidificação, que a gente chama de Kettle Sour no modelo tradicional, ele deixa de existir. Então a gente simplifica, porque essa laxância, a gente vai fazer cerveja do jeito que a gente está acostumado, mostura, fervura, resfriamos em temperatura de inoculação e inoculamos a nossa levedura. Só que aqui a gente entra com a laxância. E ela vai fazer o que? A acidificação e a fermentação num único passo. É isso que ela promete. Vou trazer agora, num segundo momento, algumas informações que eu obtive da internet e também nos canais oficiais da Lallemand. Na sequência, eu divido a minha experiência que eu tive com essa receita, até porque eu preciso encher um pouco mais o copo, né? Com esse preâmbulo, então a gente vai agora para as informações mais técnicas da Philly Sour. Fazer uma sour era novidade para mim e muitas dúvidas surgiram. Então eu quero dividir algumas informações que foram bastante importantes para me dar segurança, principalmente associada ao uso da Philly Sour. Bem, a minha primeira fonte de pesquisa foi um artigo aqui passado até pelo Inácio. Experimento bastante simples, mas tem algumas informações que eu acho que, se não são ponto pacífico, te permite a ter alguns direcionamentos. Pois bem, o link também vou deixar na descrição e vamos abordar algumas coisas, alguns gráficos de forma junta para vocês entenderem como que isso pode me ajudar. Enfim, não vou detalhar todo o conteúdo, então vamos para as partes mais importantes. Aqui ele começa com um resumo, ele explica o método, como que ele usou a Philly Sour, em tipo, tamanho dos lotes, densidade, por aí vai. Essa é a explicação inicial e ele começa com alguns gráficos. Parte dessa informação está muito condizente com a informação que eu encontrei no material da Lallemand. Há algumas diferenças, muito pouco, e aí a gente vai abordar também essas coisinhas. Aqui esse primeiro gráfico, ele fala da relação pH
densidade, como que se comporta a queda do pH e a queda da densidade no período de dias que a gente fez a inoculação da laxância. Então, pelo que a gente vê no próprio material da Lallemand, e esse gráfico confirma, é que todo o processo, acidificação e fermentação dura 10 dias. A acidificação, pelo gráfico, ela acontece aqui, a acidificação final, acontece próximo do 4º dia. A queda da densidade é um pouco mais lenta e ela vai acontecer lá praticamente no 8º, 9º, terminando no 10º dia. Esse é o primeiro gráfico. Nesse segundo gráfico, a gente vê a relação do pitch rate no pH. E dentro daquilo que a gente está acostumado de ter um pH perto de 3,5, um pitch rate de 1 acaba se tornando um pouco mais indicado, pelo menos nesse experimento que ele fez. Um outro experimento que o site também fez foi a influência da densidade inicial na acidificação de cerveja. Então ele conseguiu aqui com alguns experimentos, óbvio que também o pitch rate está fixo, embora o impacto não seja tão significativo, à medida que a gente vê a densidade subir, para esse pitch a gente tem um impacto na acidificação da cerveja, onde o resultado aqui perto de 3,4 ficou para uma densidade de 1040. O site também fez um experimento com a questão de oxigenação. Ele explica que ele não tem ali o cilindro de oxigênio e a oxigenação foi na base do chacoalhão. E também ele comparou, nesse caso, com a outra levedura, que é a OS05, e os melhores resultados de pH, então, é a influência da oxigenação no pH da cerveja. Esses resultados, a acidificação se mostrou mais eficiente com a alta oxigenação, ou seja, ele chacoalhou pra caramba. Nesse outro gráfico a gente tem uma ideia da reutilização da Philly Sour, mas aqui não é em condições daquelas que a gente encontra em casa de reutilizar lama. Aqui ele fez uma contagem, é um negócio um pouco mais sofisticado. E ele não viu uma diferença muito significativa de performance na acidificação da cerveja reutilizando. Então o gráfico ele mostra quantas vezes ele reutilizou e não há uma diferença muito significante. O que ele notou num segundo gráfico, que a Philly Sour tem uma mortalidade muito grande usando a lama. E isso, para ele, foi bastante preocupante. E outra coisa bastante legal que ele fala é o uso da glucose. Porque muita gente usa glucose para auxiliar no processo de acidificação, facilitar a vida do lactobacilo para acidificar a cerveja. Aqui, como é uma laxância, foi usado também um pouco de glucose, é falado os percentuais, e pelo gráfico dele, com o uso desse artifício, que pode vir, por exemplo, de uma fruta, como é o caso das Catarina Sours, ajuda nesse processo aí de produção de ácido lático. Esse é o resumo do que eu queria mostrar desse trabalho, porque agora a gente vai linkar com a informação encontrada nos canais oficiais da Lallemand. Os próximos gráficos, ou as próximas imagens que eu vou mostrar para vocês, foram obtidos lá do canal da Lallemand no YouTube. Também vou deixar disponível o link desse vídeo, se alguém quiser assistir ele inteiro. Está em inglês, é bastante legal e vale a pena. Então, esse primeiro gráfico confirma as informações anteriores daquele artigo, que a acidificação vai durar entre 3 e 5 dias e o processo de fermentação, que acontece em paralelo, mas de forma mais lenta, vai terminar após o 8º dia, tendendo a terminar no 10º dia de processo. O pH vai chegar perto de 3,5, mais ou menos isso que mostra. Já nessa figura, a Lallemand traz aqui alguns dados da influência do pitch rate na produção de ácido lático, e os melhores resultados foram obtidos com esse pitch de 1 a 1,5 grama litro. Nesse outro gráfico, a Lallemand mostra a influência de você usar uma glucose, uma concentração específica durante a acidificação e fermentação. Ela ajuda, conforme eu falei, isso pode vir por um açúcar de mesa, por uma fruta, vai ajudar. Nesse outro gráfico a gente tem um resumo de algumas coisas.
A ideia é fazer tudo, acidificação e fermentação, em uma única etapa. A produção de ácido lático vai durar entre 3 e 5 dias. A fermentação, que é a produção de etanol, vai atenuar lá perto do 10º dia, uma alta atenuação de 80% a 85%, e o pH vai ficar entre 3,2 e 3,5. Temperatura de fermentação 22 a 25 graus. O pitch rate é aquele entre 1 e 1,5, e uma glucose ajuda na produção de ácido lático. Nessa daqui, ele fala um pouco de a reidratação pode ajudar. Aqui vem um pouco de divergência do que a gente encontrou naquele trabalho anterior. Aqui eles falam que não há necessidade de oxigenação, então fica pontuada essa questão. O desempenho da laxância melhora à medida que você aumenta a temperatura, e limitado aqui a 25 graus é o topo, daí para frente começa a cair. Se você quiser usar uma outra levedura para ajudar, você pode usar, mas o ideal aqui, embora não recomendável, seria interessante usar após a acidificação, lá pelo 3º, 4º dia. E aí há dúvidas com relação a starter, enfim, ficou algumas coisas em aberto. Adição de fruta, eu vou falar um pouco disso quando eu estiver falando dessa receita que eu produzi. A ideia e o legal é que a Philly Sour te abre outras possibilidades, ele lista aqui algumas. A gente sabe que o lactobacilo no método tradicional é muito sensível ao lúpulo, então são perguntas em abertas. E aqui está o resumo de alguns experimentos, alguns cervejeiros caseiros que usaram a Philly Sour e trouxeram alguns dados, e esses dados estão apresentados. Então, a atenuação está dentro daquilo que o pessoal mostra aqui nos dados da Lallemand. Tem algumas coisas aqui diferentes, né? Então tem aqui as densidades iniciais, densidade final, e a questão do pH, só 3 pessoas mediu, mas está um pouco dentro do que está escrito também na apresentação e no que é exposto pela Lallemand. Só esse dado aqui que ficou um pouco diferente, mas enfim. E aqui uma pergunta até que foi o Inácio que fez para o pai da criança, com relação a quantidade de glucose que seria interessante usar para ajudar na produção de ácido lático. Então ele recomenda 2%, mas é uma coisa que está muito em aberto, até porque eu mesmo tenho muita dúvida com isso, porque como é que isso fica? Vai virar álcool, não vai virar álcool? Enfim, é uma coisa que para mim eu ainda tenho algumas questões para resolver. Mas a recomendação é 2%. Feito esse preâmbulo de informação, vamos falar um pouco dessa receita que foi produzida e do que foi exposto, o que se confirmou, o que não se confirmou, o que se mostrou de novo. Como eu sei que vão me perguntar da receita, eu vou mostrar para vocês um passo a passo rápido. O método já foi explicado, é igual a todas as outras receitas que eu já fiz, e tem um monte lá no canal: mosturação, fervura e inoculação, porque essa é a forma de usar a laxância. E o processo de acidificação e fermentação vai demorar algo em torno de 10 dias. Hoje eu vou dar uma moral e vou compartilhar a tela do meu computador, porque assim vocês veem todos os dados. Começando pela água, é uma água rica em cálcio, cloreto e sulfato, mas com perfil maltado. Tá todos os sais. O que a gente usou de grãos? 51% de Pilsen, 37% de trigo e um pouco de 11% de lactose. A ideia da lactose aqui é dar um pouco a quebrada na acidez, deixar um pouco de corpo. Foi uma das coisas que me chamou a atenção nessa receita do Faustinho, porque não é aquela coisa de acidez que arranca o esmalte do dente. Aí a gente usou, óbvio, a Philly Sour, não usei nada de lúpulo e usei fruta. Quase 5 kg de fruta, eu tirei 100 gramas, usei 1,9 kg de morango, 900 de amora, 900 de framboesa e 900 de mirtilo. Notem que eu tirei 100 gramas de cada para guardar e fazer uma torta. Então quase 5 kg de fruta. Em que momento isso aconteceu? Já vou mostrar as minhas medições. Mosturei, fervi,
Não inoculei no dia, porque eu fiz lá a ideia do no-till, inoculei no outro dia, deixei a laxância começar o trabalho dela. Lá pelo terceiro dia, quando eu vi que estava perto, a densidade começou a cair demais e o pH estava muito próximo do que eu queria, eu joguei as frutas num saco de voal mesmo. São frutas que eu já comprei congelada, porque era o que estava fácil para eu adquirir. Joguei dentro do meu mosto, já sob a ação da laxância, e deixei o pau torar até o final. Vamos para os números que eu obtive. Então, a OG desse mosto ficou em 1045 e terminou em 1000,13. A lactose eu coloquei lá no final da fervura, nos últimos 5 minutos. Temperatura de fermentação. Fermentei em 25 graus. Quando eu joguei as frutas estavam congeladas, a temperatura caiu demais. Caiu perto de 14 graus. O desespero bateu, mas depois, de um dia para o outro ali, retomou o processo e o pau torou de novo. Então aqui eu tenho o detalhamento de como foi o meu pH, o mosto primário, pré-fervura, final. Então, antes de inocular, estava em 5.4, 5.5. Comecei ali no dia 21 e fui fazendo as medições diárias. Começou a cair o meu pH e a minha densidade lentamente, foi caindo. Quando chegou no dia 23, terceiro dia, o que eu fiz? De manhã tem 2 medições no dia 23, com a diferença razoável de densidade e de pH. Essa medição foi de manhã, estava em 3.7. Quando chegou à noite, eu peguei e joguei as frutas. Joguei as frutas e tão logo eu fiz a infusão, eu já medi de novo a densidade, que estava em 3.4 e estava ali em 9 Brix. A densidade não, o pH, que estava em 3.4. Obviamente que o pH não ia mudar com a infusão das frutas, mas sim a densidade iria mudar. No outro dia eu continuei as medições, continuou caindo a densidade e também o pH. Aí a gente se confrontou com 3.2, 9 Brix, e aí se mostrou praticamente estabilizado. Mas para a finaleira, lá pelo dia 26, eu ia montar um gráfico, não consegui, deu pau no computador aqui, não deu tempo. O pH subiu um pouco e daí para frente estabilizou até o final da minha fermentação, que bateu os 10 dias. E quando eu medi, tudo isso aqui foi com o refratômetro, então não está preciso. O último dia está escrito refratômetro aqui, mas é densímetro. No final ela terminou com 10.013. Então esse é o resumo do processo. Essa receita detalhada vai ficar na descrição. Agora eu vou encher o meu copo e eu vou falar um pouco de como que ficou a cerveja, quais são as vantagens e as desvantagens que eu vi no uso da Philly Sour. Vamos lá, da receita em si. Esteticamente já dá para ver que está bem bonita, está limpa pela quantidade de fruta, acidez legal. Esperava um pouco mais do aroma, mas a fruta congelada ela já tinha perdido muito dessa graça, desse frescor da fruta. Isso me desapontou um pouco, mas o sabor tá legal, a acidez também tá legal. A lactose ajudou a quebrar muito, né, essa sensação de azeda, embora eu preferia que quebrasse mais. Como eu vou refazer essa receita usando outra fruta, eu vou aumentar um pouco a quantidade de lactose. O morango tá predominante, muito predominante. As outras coisas vieram mais para ajudar basicamente com a cor. Eu sinto muito pouco mirtilo, muito pouco amora, aquela blackberry, e muito pouco a framboesa. Eu quero fazer uma só com mirtilo, porque eu acho bem legal o mirtilo. Fiquei contente com o resultado. O que eu vejo como vantagem da Philly Sour é a simplificação do processo. Aquele negócio de botar coisa na geladeira para acidificar, deixar uma luzinha acesa, cara, aquilo lá me desencorajou
me desencorajou muitas vezes de fazer sour. Com essa simplificação, também aumenta a possibilidade de você manter um padrão, porque você está usando uma cultura que ela, né, vai te garantir isso tudo. Uma outra vantagem conforme mostrado na apresentação, é você poder explorar outros estilos mais clássicos. É algo que eu também quero brincar. A desvantagem que eu vejo, a única, na verdade, é que aqui o pH fica por conta da cultura. Quando você faz o Kettle Sour, você tem esse controle, né? Você coloca a acidificação, você vai lá acidificando até quando você acha que é legal, na hora que você quer parar, você para e pronto. Aqui não, você tem que acreditar no que a laxância vai fazer. Ficaram algumas dúvidas, principalmente com relação a reuso, starter e priming. Será que essa refermentação na garrafa é mais demorada? Será que acidifica mais? Não sei. Fica o teste para vocês e principalmente com outros estilos. Vou deixar também na descrição um vídeo muito bacana da Home Brewer conversando com o pessoal da Lallemand e da Agrária sobre a Philly Sour. E com isso eu me despeço. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e me diverti demais com esse vídeo. Até o próximo, é nóis, abraço, tchau!